pessoal, sejam muito bem-vindos ao AfilhoCast, o nosso podcast para falar sobre performance. Se você é amante de marketing de performance como eu, aqui é o seu lugar. Meu nome é Rafael Stefano e nós vamos trazer para vocês o melhor do conteúdo sobre marketing de performance. E você vai poder nos acompanhar sempre na nossa programação e nos nossos canais. Quantas vezes você já pegou o celular na mão hoje? Muitas, né? O seu cliente também. E esse vai ser o nosso principal tema de hoje, mobile. E para falar sobre o tema de hoje, eu trouxe um convidado que lida com mobile no dia a dia e vai poder acrescentar em muito nessa conversa. O nosso convidado hoje lidera uma das empresas mais inovadoras no setor de seguros, o que nós chamamos de Insurtech. Eu queria apresentar para vocês Fred Arid Mulan. Tudo bem, Fred? Oi, Rafa. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, discutir um pouco do marketing, como que funciona, o que as empresas de ponta têm feito no Brasil. É um prazer poder conversar com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Obrigado por aceitar o nosso convite para esse primeiro episódio. Então a gente já começou muito bem. Fred, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente de como você chegou nesse universo que é tão amplo e complexo ao mesmo tempo, né? E que chega aqui na palma das nossas mãos. É muito interessante quando a gente pensa nas empresas e nos profissionais que trabalham com marketing. Tem várias formas de chegar de trabalhar com isso. A minha eu acho um pouco curiosa, porque eu sou engenheiro de formação e nunca pensei em trabalhar com marketing antes. Eu acho que caí um pouco de paraquedas nesse mundo. E a primeira forma, o primeiro jeito que eu caí aqui no marketing foi olhando como que eu queria começar a trabalhar, que não era com engenharia. Queria trabalhar com algum produto inovador. Geralmente, engenharia, você faz um pedacinho do produto final, você não tem tanto contato ao mesmo tempo com o produto, com inovação, com o cliente. E no marketing a gente tem muito isso, não tem uma receita de bolo, uma área que muda muito. E quando eu estava buscando uma primeira vaga de emprego, eu vi um nome engenheiro de marketing. Legal. E isso me chamou a atenção para ver o que se tratava. E era uma vaga muito analítica dentro do marketing. Eu não sabia nada de marketing, mas sabia a parte analítica. E aí me ensinaram tudo, que isso foi na época na Conta Azul, em 2018. Foi quando eu vim para São Paulo, que eu sou capixaba, não sou de São Paulo. Legal. Vim morar, tô desde então aqui em São Paulo. Depois passei por algumas companhias, Beleza na Web, do Grupo Boticário, que tem uma atuação mais mobile. Depois trabalhei na Samap, que é uma empresa que vende maquininha de cartão, tem banco, conta também, conta bancária, e está em diversos países. Depois eu fui para Sem Parar, que também tem uma estratégia muito forte digital, tanto para o site quanto para aplicativo. E hoje eu estou quase um ano já na Peer, liderando a estratégia de marketing, tanto na parte de marca, comunicação e aquisição de clientes. Muito legal. Muito extenso o seu currículo. Falando de que engenharia você fez, inclusive? Engenharia aeroespacial. Nossa, em Belo Horizonte. Totalmente diferente do circuito. Mas muito engraçado, então. A partir de um chamado ali para o marketing, você acabou meio que caindo de paraquedas e se apaixonou pela área, foi isso? Com certeza. Quando eu estava na formação acadêmica, não tinha nem ideia do que fazia no marketing. E, para ser sincero, não era algo que me atraía ou eu sabia o que era feito. Geralmente, a gente fica em certas bolhas e não sabe muito o que está em volta. Quando a gente não estuda isso, ou tem muitos amigos que trabalham em áreas correlatas. Isso foi muito importante para abrir minha cabeça e estar no lugar que eu consegui inovar desde o início. Foi numa experiência que a gente estava internalizando um trabalho que era feito por uma agência de marketing, que não estava dando certo. Então eu tive que aprender do zero, cuidava de Facebook Ads, então não tinha nada a ver com engenharia, nem com desenvolvimento, nada. Mas foi um bom chamariz para atrair esse tipo de perfil, eu acho. E eu percebi que era realmente o que eu estava querendo. De ter inovação, não ter receita de bolo, ter uma parte analítica, que era o que eu gostava e que era, vamos dizer assim, a raiz da minha motivação no dia a dia, e o aprendizado rápido, que era numa startup.
de Series B também. Então, que inclusive fez o IPO esse ano, que foi comprado esse ano, né, no caso. E então dá para aprender bastante no marketing e inovar no dia a dia mesmo. Então é real. Ah, muito legal. E Fred, como que foi esse Fred que iniciou na Conta Azul e hoje lidera o marketing da Peer, que veio com uma missão de trazer esse novo jeito de usar seguro, né? De ensinar o brasileiro a usar seguro. Acho que a Peer está no mercado desde 2018, se eu não me engano. É É isso? isso mesmo. A Peer é uma empresa extremamente inovadora, ela respira inovação no dia a dia, até mesmo pelo motivo de existência dela. O mercado de seguros no Brasil é um mercado extremamente regulamentado e burocrático para iniciar. Na verdade, era muito assim e está sendo cada vez mais aberto no Brasil. E então lá atrás era impossível ou muito difícil inovar nesse mercado, porque para para construir uma seguradora é preciso ter um capital regulatório de valores muito grandes. Então, geralmente, quando você começa a inovar ou quer entrar nesse mercado, você não tem tanta grana assim, a não ser que você já seja grande ou venha de outro país ou de uma seguradora extremamente grande. Então, a história da Peer esbarra na como foi feito as adaptações das leis na SUSEP, que é o órgão regulamentador de seguros, para ser possível existir a Sandbox, que é uma área onde qualquer empresa que queira começar digital no Brasil acaba passando por não ter essa exigência de capital regulatório muito grande, ter quase que uma ajuda ali do órgão, e depois a empresa que, depois de determinado tamanho, ela pode sair do Sandbox e seguir as regras normais do mercado. Então a Peer, os fundadores da Peer precisaram ajudar a modificar essa lei no Brasil, para sim, tanto a Peer quanto qualquer outra seguradora digital que surgiu depois pudesse surgir e começar a realmente mudar o relacionamento das pessoas com seguros, que é o mote, o slogan da Peer. Então, além de inovação, a gente está falando de pioneirismo, né? Precisou abrir caminho para as outras conseguirem correr aí, mas você se mantém na vanguarda, né? Como uma das empresas top 1 de seguros mobile. Exato, principalmente quando a gente analisa o mercado e o porquê da existência de outras empresas, precisa trazer algum diferencial, alguma razão de existir. E seguro pelo seguro não seria diferencial nenhum. Então a Peer, desde o início, tenta e vem se inovando com muita tecnologia e pensamento no cliente em primeiro lugar. Acaba que quando as empresas atingem um determinado nível de escala, fica muito difícil manter os dois, porque você começa a ficar mais lento para movimentar e acaba se distanciando um pouco, isso falando de forma geral, se distanciando um pouco da experiência do cliente. Então a Peer tem isso como os valores principais da empresa, e hoje falam de AI, começar AI, quando você pensa numa empresa muito grande. É extremamente difícil mudar os processos internos da empresa, mas a Peer, se você até entrar no canal do YouTube da Peer, você vai ver o Peerbolt. Isso 4, 5 anos atrás, antes de qualquer pessoa falar de AI, a gente já estava trabalhando num reembolso quase instantâneo de seguro celular. Isso já usando machine learning, usando AI no core do produto e da experiência do cliente. Então, tanto usando o diferencial de tecnologia, mas a tecnologia voltada para a percepção do cliente de um serviço bem prestado. Nossa, muito bacana, muito bacana. E já falando propriamente do universo mobile, por ser um app, quais são os principais desafios que hoje a Peer enfrenta, ou já enfrentou? Acho que são vários desafios. O fato da gente... Hoje, qualquer aquisição de seguros na Peer precisa ser feita pelo celular, mas não necessariamente precisa ser iniciada pelo celular. Então, hoje a Peer tem 2 produtos principais, que é o seguro celular e o seguro automóvel. O pioneirismo dela foi do seguro celular,
E ela começou totalmente digital e no final de 2024, início de 2025, que ela começou no canal Corretor, que é o canal que que as grandes seguradoras usam mais forte para distribuir seguros. E então é possível fazer a cotação dos dois produtos da Pier via site mesmo, web, só que a contratação é obrigatória ser feita via celular. Até mesmo se você for pelo canal corretor, o cliente precisa ou fazer vistoria do automóvel tirando foto, então geralmente é um processo que dura uns 5 minutos. Então aqui usando tecnologia de novo e a experiência é muito fácil, não tem que levar em algum lugar para fazer vistoria. Ou o seguro celular, que você coloca o celular ali, pega o número do e-mail para a gente garantir que o celular exista, e aí você já fica segurado instantâneo dali em diante. Não tem tempo de carência, não tem. Então é muito fácil e rápido. Isso tem o desafio de conseguir aceitar todos esses celulares. Vender é fácil, né? Mas a dificuldade do ramo de seguros é que você vende um produto e você não sabe quanto custa. Então é muito, muito diferente de um varejo que você sabe, faz as contas certinho de quanto custa, mas o seguro é muito projeções e muita estatística de quanto vai ser as ativações, o sinistro desse seguro no futuro. Então você tem que analisar perfil, onde a pessoa mora, o uso. Então tem diversas... o próprio risco da região ou do risco de violência, por exemplo. Então leva muitas coisas em consideração, muitas variáveis. Então, se pelo celular isso ajuda, porque é first party data, então te ajuda a ter algumas informações e com isso conseguir prestar um serviço melhor para o cliente, reduzindo valores ou ser valor mais condizente. Então a gente consegue fazer uma precificação mais aderente 1 a 1. Então a gente não faz em quantidades, valor fixo para todo mundo. E o celular ter um aplicativo também pode até dificultar o processo de aquisição de cliente. Então, tem até algumas empresas que fazem tudo pelo site, você não tem que baixar um app, então tem pessoas que têm menos familiaridade com a tecnologia. Então, isso é um desafio que até, por exemplo, a nossa expansão para o canal de corretor ajuda a trazer outro tipo de cliente que, se tiver dificuldade, precisa de uma ajuda, de falar com alguém, consegue ter essa ajuda do corretor parceiro. Então também ajuda a distribuição do produto, mas também contornar parte do problema ou da dificuldade de ter uma venda só do mobile. E também a parte do tracking. Quando a gente pensa nos dados para fazer campanhas de marketing, desde a época do iOS 14, da Apple também, que vem dificultando os dados que as plataformas de marketing recebem, e isso tudo no intuito de melhorar a LGPD e a proteção de privacidade dos clientes. Então isso traz desafios também que impactam bastante o mobile, e a gente tendo first party data, isso ajuda a gente a trabalhar e ter nosso próprio inventário de dados para enriquecer nossas campanhas de marketing. Nossa, vou até aproveitar esse gancho que você trouxe para trazer aqui para gente um case muito recente do app da Multiplan, né, que sofreu um ataque com dados muito sensíveis, né, que foram vazados, inclusive de milhares de clientes com cartões de crédito e tudo mais. E eu queria saber quais são as preocupações que a Pier tem hoje com relação a isso, a LGPD também, e como vocês se precavêm disso tudo, como que funciona? O ramo de seguros já exige uma precaução e um cuidado muito grande, porque ele é regulamentado pela SUSEP, e qualquer seguradora do Brasil é regulamentada pela SUSEP, precisa seguir algumas diretrizes, bases para existir. Então, tem algumas obrigações de compliance jurídicas que qualquer seguradora, inclusive a Pier, cuida, e a gente também, um fator muito importante no mercado, qualquer marca, mas também de seguros, é a reputação. Então, a Pier tem processos muito rigorosos de anonimização de dados, para a gente não evitar esses vazamentos. Muito legal. Só
trazendo uma questão anterior, você disse sobre hoje estar presente também no canal do corretor. Isso também é uma tentativa de pegar um público mais velho, que está mais acostumado com concorrentes mais tradicionais? Olha, sim e não. Com certeza, quando a gente expande o canal de distribuição, de forma inerentemente vai passar a atingir ou trazer pessoas diferentes. Só que acaba tendo uma intersecção também. Só que o canal de corretor não tem só pessoas mais velhas. Isso pode ser também porque tem um contato mais próximo, mas qualquer pessoa que tenha uma dúvida ou tenha um contato com o corretor, ou não tem uma confiança de fazer uma contratação de 5, 10 mil reais de seguros de forma totalmente online, quer falar com alguém, então o corretor está ali para apoiar. No Brasil a gente tem mais de 70 mil corretores, então é um mercado muito consolidado, mesmo com avanço da tecnologia, AI, experiência do cliente, nada consegue substituir o contato humano e a atenção que outra pessoa pode dar ou te ajudar no momento de ativação de um sinistro, te dar um apoio e criar esse relacionamento de anos. Então tem muitas seguradoras que você conversa com a pessoa, o dono da seguradora, a empresa é do pai dele. Então já está há mais de 40 anos no mercado. Vai passando de pai para filho, né? Exato. Essas corretoras. Então parte sim, a estratégia de expandir o canal de distribuição e pegar novos públicos, mas parte também está onde o cliente quer adquirir. Bem interessante. E eu vou aproveitar também e pedir para você me trazer alguns dados sobre sinistralidade. A gente vive uma situação bem crítica na cidade de São Paulo. A título de curiosidade mesmo, fugindo um pouquinho do tema, você pode trazer dados para a gente de como está essa questão de sinistralidade de celulares, por exemplo? Que é um ponto gritante, principalmente quando a gente tem grandes eventos na cidade, ou a questão de pontos estratégicos na cidade onde tem maior incidência de assaltos. O que eu consigo trazer é de períodos do ano. Eu não vou ter essa informação de pontos. A gente, obviamente, né, faz o acompanhamento interno da empresa, mas eu não vou ter de cabeça informações específicas de regiões. Mas, por exemplo, quando a gente pensa durante o ano, um período de maior sinistralidade é no carnaval. Sim. Então, tanto no mercado como um todo, quanto na Pia, hoje o seguro celular, falando do seguro celular, inclusive, a Pia tem um produto que é você fazer a assinatura anual, então como você compra aquele pacote, ou você fazer assinatura mensal. Então, no carnaval tem muitas pessoas que falam, tem aquele seguro intermitente. Deixa eu só pegar aqui nesse período que eu vou precisar, fazer só um seguro mensal, mas independente, tanto mensal quanto anual, destoa bastante do comportamento que a gente vê na base, que as pessoas se expõem a um momento de maior risco. Maior risco. Daí você percebe uma sazonalidade, né? Um pico, né, nesses períodos, então. Sim, então, tanto espera quanto coloca no planejamento. Então a gente já sabe que vai acontecer, é inerente. E o carnaval é porque acontece de forma mais macro no Brasil, mas qualquer evento, vai ter um show, vai ter o Lollapalooza, vai ter qualquer show, a gente percebe um aumento também, mas de forma mais regionalizada, assim, mais específica de alguma região, não do Brasil inteiro. Aproveitando, falando da estratégia mobile, já que você falou que existem aumentos de picos de contratação na sazonalidade, como que vocês usam a estratégia mobile para conversar com esses potenciais usuários e estimular também os que já estão na base de vocês? Legal. Para quem já está começando com quem já está na base, a gente tem um programa de Member Get Member. Então, tanto para o seguro celular quanto para o seguro automóvel, que os próprios clientes podem recomendar alguns amigos, e quando esses amigos compram, o cliente ganha mensalidade grátis do seguro atual dele. Então, essa é uma forma que a gente tem de incentivar quem gosta da marca, que são os promotores. E claro, isso é só uma forma de aquisição de clientes. Claro que a gente usa canais de CRM para questão de relacionamento. Alguma informação, lançamento de produto, melhoria. Então, por exemplo, ano passado a gente lançou cobertura internacional para o seguro celular.
Então, passou a valer, Contra pickpockets. passou a valer para todo mundo que já estava na base. Então, a gente Legal. também é uma parte de relacionamento para mostrar a evolução do produto e também a gente, como cliente, se sente mais amparado e passa a valer mais o quanto que a gente tem paga de mensalidade todo mês. Porque seguro é um produto que você não quer lembrar que você tem. Então é importante a gente se sentir confortável com isso e saber que quando precisar vai ter disponível para utilizar. Ele precisa ter algum tipo de valor agregado, né? O que vocês conseguem trazer de experiência para o usuário? Porque ele sabe que ele está pagando ali também, né? Uhum. Que você falou, ele não precisa, ele não quer lembrar que ele precisa desse serviço, né? Porque quando ele lembra é porque alguma coisa aconteceu. Vocês conseguem ter algum outro tipo de serviço agregado para eles? Tem. Eu comentei ali no início do Peerbolt, que é um produto que a gente lançou usando Machine Learning e AI uns 4, 5 anos atrás, que é de reembolso instantâneo. Com o tempo, lá no início, a gente percebia que quando acontecia alguma ativação de sinistro, o cliente precisa abrir um boletim de ocorrência e colocar as informações no app. Quase que, vamos pensar, se tivesse um checklist de tudo que estava certo e não precisava nenhuma verificação humana do lado da peer para liberar o reembolso. Só entrando, fazendo um parênteses aqui, tem algumas empresas que quando alguém ativa um sinistro do celular, te dão um celular recondicionado e outras te dão um reembolso para você comprar um outro celular, que é o caso da Peer. Na minha opinião, é uma experiência muito melhor, Com que às vezes você nem certeza. quer o meu celular, um celular Sim, com antigo, certeza. celular recondicionado, você não sabe quem era a antiga pessoa que cuidava Qual é dele. o histórico disso? Que Exato. peças foram usadas, né? Realmente. E aí nesse momento de fragilidade, porque é péssimo perder um celular e o celular não é só um aparelho, né? Tem experiência sua, foto, contato, contas de banco, etc. Então, o Peerbolt, que é esse produto de AI da Peer, proporciona que 30% dos clientes que abrem um sinistro do seguro celular recebam um reembolso em menos de 2 segundos. Nossa, isso é O que muito legal. significa? Abrir um boletim de ocorrência, colocou os documentos no app, em 2 segundos o Pix está na sua conta. Nossa, isso é sensacional. Então, é uma experiência extremamente boa e o que eu percebo de relatos de clientes é que eles nem acreditam que aconteceu isso. Parece que não é de verdade. Nossa, como essa experiência é tão boa. Muito legal. Então, acaba se tornando um efeito em cadeia e isso começa a fazer parte da reputação da marca da Peer no longo prazo. Legal. E agora falando especificamente de produto, né? Porque quando vocês lançaram, vieram, né, ao mundo como uma seguradora de aparelhos celulares, e isso foi muito bem aceito. Mas daí depois vocês decidiram ir para um campo mais, vou dizer, um campo mais arenoso, brigando diretamente aí com grandes seguradoras, que é o seguro alto. Como que tem sido a adesão desse produto? O seguro alto é um seguro mais tradicional no Brasil, já existe há muito tempo e muitas pessoas que têm esse seguro e já têm carro têm um relacionamento com o corretor. Então isso também trouxe um desafio para a Peer do ponto de vista que a Peer queria inicialmente ser digital nesse produto. Então isso exigiu que a gente melhorasse a parte de vistoria do automóvel. Então, você vai ter que levar o carro numa oficina para tirar foto, muito ruim. Então, hoje você consegue tirar foto no próprio aplicativo, então até uns motivos de ser pelo app, tirar foto do carro, do painel, do motor, da lateral, tira algumas fotos do carro. E a gente também tem uma AI que chama PeerScan, que ela usa essas informações para liberar a vistoria de forma automática. Então, ainda não é 2 segundos, mas a maior parte dos casos fica em até 5 minutos. A vistoria check e seu seguro valendo, que também não tem tempo de carência para o seguro começar a valer. Então, isso foi uma melhora da experiência e também esse valor intrínseco da Peer de mudar o mercado de seguros, mudar o relacionamento das pessoas com seguros usando tecnologia, também tentar se diferenciar do mercado e tem um fator também inerente de quando a gente inova, fica mais digital e mantém os canais digitais, é pelo perfil. Então,
a gente traz um público mais jovem, que está começando a ter o seguro, ou não quer um contato com o corretor, quer ter mais controle do que essa pessoa está fazendo, ter tudo na palma da mão. Então a gente acaba trazendo mais esse público, e com certeza quando a Pia expandiu para o canal de corretor, a gente percebe também a vinda de um público que não vinha antes. Então tem uma intersecção, com certeza, mas também expande o público que vem para a Pia e acelera muito o nosso crescimento. Vocês acham que vocês conseguem repetir essa mesma experiência que vocês têm para os usuários de smartphone agora para os usuários de auto? A criação do PeerScan veio demorava mais tempo para liberar, então já reduziam para 5 minutos, alguns são menos tempo, e a gente tenta reduzir cada vez mais, porque isso exige capacidade de processamento de dados e também evolução nas variáveis que a gente considera para o modelo, para conseguir aprovar a pessoa certa, e nunca vai ser 100%, porque sempre vai ter um caso diferente, um caso novo que precisa ter um ser humano avaliando no final, mas a ideia é que a gente acredita que 5 minutos não seja rápido ainda. Então ainda 5 minutos não é instantâneo. 2 segundos começa a aproximar de uma experiência instantânea, que a gente busca. Nossa, então é um machine learning ainda que está em desenvolvimento para vocês conseguirem aprimorar o produto. E falando de estratégia, você que vive imerso numa operação que é considerada uma operação de sucesso aí com muitos desafios, como você está trazendo. O que não pode acontecer dentro de uma operação mobile? Que assim, você fala assim, ó, não podemos errar, de jeito nenhum. Quando a gente está numa área de marketing, de aquisição de clientes, a gente tem uma tendência muito forte a olhar orçamento, olhar conversão, olhar página. Só que tem um fator que eu considero mais importante do que olhar o produto ou o canal de aquisição, que é a reputação. A reputação, a Pia vem construindo desde o início. O uso de tecnologia, uma boa experiência, ela vem com uma bola de neve positiva para melhorar a reputação e o sentimento que as pessoas têm quando alguém fala Pia ou fala que está segurado com a Pia, já vem na cabeça, então você tá bem mesmo, porque na Pia funciona, alguém tem um conhecido que tem, ou a própria pessoa já está segurada com a Pia também, então é algo muito delicado o cuidado com a reputação. Então, como que a Pia se expressa nas redes sociais, ou numa campanha de PR externa, ou na forma, no tipo de criativo, ou no mote de campanha que a gente usa, de ser respeitoso, ser inclusivo, ser diverso, tentar trazer o cliente para o canal que o cliente prefere, e não no canal que a gente exige. Então, eu acho que essa parte de reputação e de pensar no cliente em primeiro lugar é mais importante do que só um orçamento agora ou uma estratégia pontual. Boa, bacana. E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a estratégia de marketing. Quais são os canais que vocês utilizam hoje para fazer a aquisição dos clientes? Os principais canais. Pensando só no digital, Isso. A gente faz campanha de mídia paga, então Google Ads, Meta Ads e TikTok Ads também. O posicionamento da Pia de ser mais digital e ser uma marca mais jovem ajuda bastante ao tipo de peça, o tipo de criativo e vídeo que a gente produz. É muito aderente às redes sociais de Instagram e TikTok. Então isso também ajuda a gente a conseguir ter uma penetração boa e num CPM barato, tanto nas campanhas pagas quanto nos posts orgânicos. Então outro canal que a Pia está muito próxima é o canal de posts orgânicos. Então a gente tem uma frequência muito grande de posts nas redes sociais e uma estratégia bem forte aqui de como que a gente faz uma conexão e cria um senso de comunidade da Pia. Tanto é que na Pia a gente não fala que são os clientes, a gente fala que são os membros, porque a gente acredita que são pessoas que faz parte dessa comunidade de seguros e estão todas juntas e não são meramente um número.
E outros canais que a gente usa também, o Memory Get Memory que eu comentei, que a gente expande a aquisição para quem já está na base, dos próprios clientes recomendando. E a gente também tem canais de CRM. Então, a pessoa que abandonou o carrinho, então tem os canais mais típicos, que são o e-mail marketing, o WhatsApp e Isso. push notification. E a estratégia de afiliados, que vocês já utilizaram também na campanha. A gente tem a estratégia de afiliados. Quando a gente pensa no inventário, quais locais que os nossos clientes estão, o ideal numa estratégia abrangente de marketing é estar onde o cliente está, não importa onde. Então, todos os touch points. Tanto digital quanto offline. E o canal de afiliado ajuda nesse inventário. Então, principalmente como a aquisição da Peer acontece no mobile, está também em outras plataformas mobile, onde os clientes estão, como que a gente consegue aparecer nessas campanhas. Então, a gente já usou essa estratégia para conseguir expandir, ter um CPM mais atrativo, trazer novos usuários. Então, a gente também acompanha nessa estratégia de afiliado quantos novos usuários a gente está tendo, ou usuários retornantes, né, que já utilizaram a Peer no passado e estão usando agora de novo. Isso a gente consegue ver a questão de qualidade ou de custo e comparar com outros canais também. E é muito legal porque também tira um pouco, usando a estratégia de afiliados, também acaba tirando um pouco essa dependência, né, desses principais outros canais, né, como Google, Meta, TikTok. Você consegue ter maior abrangência também e acaba impactando o teu público num outro momento também de navegação, né? Eu acho que é bem interessante ressaltar esses pontos. Com certeza, isso virou até clichê, eu acho que no mundo de marketing digital, acho que falar com qualquer pessoa, qualquer empresa vai falar que está tentando reduzir a dependência de Google e Meta. Sim. Todo mundo fala a mesma coisa. Todos os nossos anunciantes nos procuram com essa mesma missão. Preciso reduzir essa dependência. Eu falo, estamos aqui para isso, vamos conversar. E quando a gente vê que é muito dependente mesmo, por exemplo, na virada em janeiro, a Meta começou a repassar os impostos. Sim. Então encareceu os anúncios de todo mundo aqui no Brasil. Ou em Google, que passou a colocar AI Overview e reduziu o CTR das contas e aumentou a competição. Então encareceu os anúncios também. Como a maior parte das empresas concentram os investimentos nesses canais, acaba sofrendo também quando acontece alguma mudança de estratégia dessas plataformas ou de mercado. Enquanto nas redes de afiliados a gente consegue ter um inventário diferente e conseguir abater parte desse encarecimento em outros canais. Também está em outros touchpoints do cliente. Outro canal também que a gente não explora, mas eu acho que é bem interessante, o Retail Media, que tem crescido bastante no Brasil, que usando esse first party data das próprias plataformas de varejo, marketplace, e-commerce, para fazer anúncios. Legal. Acho que a gente também pode explorar em alguns outros aspectos. Aqui a gente já falou tanto da estratégia de afiliados, a gente ainda não falou da estratégia de influenciadores. Como que hoje vocês se posicionam dentro das redes sociais? A gente tem uma estratégia muito forte de influenciadores. Hoje a gente usa essa estratégia de influenciadores com objetivo misto. Parte do objetivo como construção de marca. Então, não é só, vou, sei lá, escalar a produção ou o canal de influenciadores de qualquer forma. A gente escolhe a dedo o tipo de influenciadores que a gente quer atrelar nossa marca e tem que ser pessoas que a gente acredita que tenha objetivos similares ou públicos que também são similares aos nossos. E também a gente tenta atrelar parte com conversão ou vendas. Então, geralmente, vários desses influenciadores, não são todos, mas a gente cria campanha de cupons ou alguma coisa que possa direcionar o clique ou o tráfego para o nosso site. Legal. Então, não é totalmente performance, eu vou comparar com outras campanhas,
e também não é puramente de marca e que a gente não mensure nada. Então a gente faz um equilíbrio dos dois e dessa forma a gente consegue ter uma estratégia always on de influenciadores rodando todos os meses. A gente tem, inclusive, uma estratégia dentro da Filho, com o nosso departamento de influenciadores, onde a gente tem um casting que é focado justamente em performance. Então, para algumas campanhas, nós temos influenciadores que são micro, nano, médios e até grandes, que trabalham 100% com performance. E, em alguns modelos, nós temos o modelo de FII, o FII que é mais para custear a produção de conteúdo, mas a grande fatia do bolo ali é 80% CPA. Então é bem interessante para a estratégia também. Eu acho que tem muito a agregar aí com a Peer. Que legal, não sabia. Aí, Vamos viu? conversar. Que eu acho que vai dar muito bom. E seguindo aqui, eu queria trazer para você um ponto que é um olhar para o futuro. E eu tô falando, como as coisas estão mudando, você já falou um pouquinho de AI, a gente está tendo uma mudança de novas tecnologias, milhares de IAs chegando no mercado. Como que você vê esse cenário de mobile, sei lá, nos próximos 3 anos? Joguei 3 anos, porque acho que tem muita coisa chegando, a gente está com um acúmulo de informação, mas ainda não sabe como utilizar isso. Como que você enxerga isso dentro do teu cenário, né, dentro da tua realidade enquanto empresa? Para o mercado de seguros, eu acho que a gente consegue, tem as incumbentes e as insurgentes. Eu acho que as incumbentes, que são as empresas gigantescas aqui, pensando no Brasil, elas têm uma evolução muito forte no canal corretor e uma penetração mais comparada, elas mesmas, né, uma penetração menor no canal digital. Então eu vejo que para o futuro vai ter uma competição muito maior das empresas que investirem uma energia maior no canal digital do que em canais, vamos dizer assim, offline. Muito pelo expansão do uso da tecnologia, a facilidade que a tecnologia vai trazer. Então, em todas as jornadas, todas as etapas da jornada do cliente, não só em aquisição. Então, aquisição, vou tirar dúvida, preciso abrir um sinistro, troquei de carro, como que eu faço? Deu um problema no pagamento, quero um segundo seguro, quero recomendar para alguém, quero um desconto, não sei. Ou quero um outro serviço agregado. Quando a gente tem um mobile para ajudar, isso se torna muito mais fácil e escalável. Então, eu acho que no futuro a competição vai ser maior para os clientes, para as empresas que usarem mais tecnologia. Porque a tecnologia vai reduzir essa barreira de entrada, barreira de expansão. E eu acho interessante quando a gente compara até o que o Nubank tem feito no mercado, e como que briga com as gigantes. Então, muito usando tecnologia e experiência do cliente. Então, isso criou uma reputação muito forte. E reputação você não mexe de uma hora para outra. Então, eu acho que para o futuro, para o mercado de seguros, vai ser bastante quem consegue usar inovação, dados proprietários, experiência do cliente, tecnologia, e isso vai destoar bastante no mercado, na minha opinião. Interessante. E para a gente poder ir para a reta final, que conselhos você diria para quem quer entrar nesse segmento de insurtech ou fintech dentro desse universo mobile? O que você diria para quem tem interesse em permear essa área? Eu acho que o contato com o universo mobile é quando você se liga a empresas ou a ramo de tecnologia, fica inevitável. É muito difícil uma empresa ser do ramo de tecnologia, ter desenvolvimento rápido e não ter alguma estratégia mobile. Seja aquisição, só de produto, experiência do cliente, alguma coisa. Então, para pessoas que... Eu acho que viria primeiro o interesse por tecnologia e o mobile vem como uma consequência desse interesse. Então, se alguém tiver... Para aquelas pessoas que têm interesse em um mercado muito dinâmico, muita inovação,
pouca receita de bolo ou um jeito perfeito que funcione. E muito estudo do que tendências tanto do mercado, principalmente no mercado externo, que tem alguns países que estão alguns passos à frente, então a gente consegue se espelhar e ver quase que uma visão, uma fotografia de alguns anos na frente do que tende a acontecer no Brasil. Então eu acho que são mais pessoas que têm esse interesse nessa dinamicidade e, por consequência, vão trabalhar com mobile também, porque não tem como não estar fugir atrelado uma disso, coisa da né? outra. É importante ressaltar que foi aquilo que você falou. Então, a gente já tem alguns países lá fora que já lideram essa tecnologia melhor, já tem essa questão dos dados mais bem definidos. Então, um trabalho mais de observação e estudo mesmo, né? Para poder se desenvolver. Estudo e metodologia. Então, Metodologia. para essa parte de tanto do marketing quanto de growth e aquisição, tem muito uma metodologia científica que, apesar do nome, não tem nada mega complexo. Então, como que a gente parte do pressuposto que não existe uma solução milagrosa, uma bala de prata que vai mudar o cenário. Então, como que a gente, dito isso, se prepara, pensa em como fazer testes e, com aprendizados dos testes, fazer os próximos testes e seguir assim, sempre melhorando. Mas sempre tentando definir, criar uma hipótese, definir o problema, testar essa hipótese e seguir para a próxima depois que você conseguir validar. Ah, perfeito. E agora eu vou falar sobre um tema um pouquinho tortuoso, que é como foi para vocês trabalhar com a introdução de uma MMP e a questão das fraudes, que é um tema super sensível e a gente precisamos falar sobre fraudes no mobile. Na Peer, no passado, já teve uma tentativa da gente desenvolver o canal de afiliados que não deu muito certo, porque a gente não tinha um evento de compra disparando no aplicativo para ser usado no MMP. Então, naquela época, usava um evento anterior, que é uma criação de lead, e aí teve muita fraude, porque a geração de lead é quase que preencher um formulário. E fica muito difícil otimizar para isso quando você precisa ter quase um score daqueles leads, ou quem está convertendo ou não, como que está sendo o tracking, e isso não deu certo. A gente tentou, mas recentemente a gente conseguiu fazer o ajuste, até com a Mediatic, para ter esses eventos de vendas e conseguir otimizar. Mas isso, então, teoricamente, as pessoas que compram vão gerar receita. E aí a gente consegue não ter o risco do lead que não vira compra. No nosso caso, a gente precisava da Peer, a gente ainda precisa. A gente viu que estava tendo muitos disparos, mas não tendo muita venda. Então isso acabou gerando o mesmo desafio da época que a gente usava a conversão para lead. Então a gente viu que, mesmo fazendo otimização para venda, a gente ainda não conseguiu estar no cenário que a gente consiga escalar esse tipo de canal. Então isso gerou um desafio que, na minha opinião, é mais uma revisitação técnica do porquê que está sendo disparos que não existem, o que a gente não vê no nosso banco de dados acontecendo. E o que a gente pode trazer hoje da tua experiência com relação às ad networks no mercado, trazendo esse tráfego e cada dia mais indianos, chineses, trazendo novos IDs com inventários gigantes para as campanhas? Eu acho bem interessante quando a gente pensa na expansão de inventário. Aí vai, na minha opinião, né? Não sei se está muito embasada, mas vai acabar sendo inevitável uma superposição de inventário. Então não acho necessariamente ruim, ainda mais pensando no caso da Peer, que é seguros para quem mora no Brasil, então que não trabalha com outros países. Então eu vejo que é uma expansão de momentos de jornada do cliente em outros aplicativos, ou em jogos, ou em outros locais. Então vai ser positivo para a gente conseguir atingir inventários diferenciados. E aí partir daquela ideia de reduzir dependência de Google e Meta. Mas eu não vejo como maus olhos, não. Eu vejo mais como
um desenvolvimento de todo o mercado, então melhorar a qualidade, facilidade, inventário, então, e aprendizado no geral. Então, dentro daquela metodologia de growth, então vale a pena como que a gente faz para testar isso, ver o que funciona e como que a gente evolui nessa estratégia de afiliados. Tá, e perfeito. E como que você faz hoje no dia a dia com o teu time para essa análise de dados, para que vocês consigam chegar em dados consistentes e entender onde está ocorrendo a fraude e quais são as medidas que vocês tomam ali imediatamente? O que a gente viu, a gente tem a MMP, que tem os disparos que acontecem no back-end, que direcionam para a MMP, e a gente tem o que entra, vamos dizer assim, no back-office da empresa, que é aquela venda mesmo validada pelo financeiro e a receita entrando. Então, basicamente, o que a gente faz é comparar esses dois. Será que daqueles disparos que o canal de afiliado trouxe, quantos que a gente vê nesse back-office da empresa? Que é o dinheiro de fato entrando e a receita. O que tem de diferente, a gente tem que entender os motivos. O que não pode é ter venda acontecendo que não tem um disparo no back-end. Que geralmente esse caso não acontece. Mas esses disparos adicionais que não são verdadeiros, por que estão acontecendo? Então a gente já chegou de ver que estava tendo venda em outros países, então o que não faz sentido. Não faz sentido, que é a operação brasileira. Ou a gente. A pessoa comprando num tempo muito curto depois de instalar. Então a gente vê que é impossível em 1 segundo, depois da instalação, a pessoa comprar, porque ela tem um tempo de preencher formulário, avançar no app, por informações transacionais. Então tem algumas características que a gente consegue fazer algum filtro. E é um trabalho contínuo de entender essa discrepância entre a MMP e o back-office e ir corrigindo. E como que vocês conseguem fazer essa junção do teu time de marketing e o back-office para que vocês consigam cruzar esses dados mais rapidamente? Porque eu sei que hoje, quando a gente vai trabalhar, como nós trabalhamos em parceria, a gente já tem um modelo de negociação onde a gente entende que o CPA ele só vai ocorrer dentro de uma janela de 7 dias. Então a gente consegue garantir que essa fraude, se acontecer, ela seja derrubada. Isso também já é uma camada de segurança que a gente já traz para vocês. A MMP já fornece o sistema de segurança deles, que se eu não me engano é a AppsFlyer que vocês utilizam. É o P360. O P360. O nosso time ele faz essa análise, né, de cliques versus conversão e essa troca, otimização desse inventário diariamente. Para mim, hoje a forma que a gente faz, na minha opinião, não é a forma ideal ainda, que a gente espera acontecer o evento e faz o cruzamento das bases de dados do back-office. Então, meu próprio time faz, né? Do back-office com da MMP. Na minha opinião, o que deveria ser feito e a gente não conseguiu avançar ainda seria fazer esses dados serem os mesmos. Então, como que o disparo acontece só se for das condições que entram no back-office? Porque o back-office, para entrar as informações, ele tem algum critério, algum filtro no back-end para aceitar ou exigir os dados de uma determinada forma. Né? Eu acho que deveria ter esse mesmo rigor para os dados que a MMP recebe, ou que ela considera verdade. Então, como a gente não tem esse rigor, que é, por exemplo, ter um disparo de venda lá que a gente não enxerga, e aí fica discrepante, fica difícil fazer a estratégia, porque a gente precisa ter sempre essa validação. MP não é mais a fonte da verdade. Ou seja, a gente ainda não está fazendo o melhor uso que MMP que é possível fazer com MMP. Ou seja, vocês têm que checar em várias fontes para ter certeza de que aquela venda realmente é real. Exato. É diferente, por exemplo, se o que tiver na MMP fosse o real, você não teria que mais fazer outros checks, e aí você consegue focar mais no marketing, nas ad networks, ou nas campanhas, no criativo, e aí sim você faz o marketing. Então a gente gastava muito tempo fazendo a validação e vendo a discrepância, e então isso levantou a luzinha, a bandeirinha amarela de precisamos discutir de novo
como fazer esses ajustes e fazer a MP funcionar da forma que deveria. Tá, mas isso você acha que poderia ter uma conversa junto com as MMPs para que conseguissem ajudá-los nesse suporte? Acho Como que que sim. funciona? Eu acho que Porque eu seria... acho que isso não é um problema só, só de É, vocês, né? Porque eu acho que isso acontece, num geral, existe essa insatisfação. eu acho que seria uma conversa da MMP e o time de tecnologia nosso, para como que a gente consegue usar, vamos dizer assim, os filtros que a gente tem no back-end da empresa para dizer o que é venda e o que não é, ou seja, o que entra de fato ali no financeiro, para ter esse mesmo filtro no que a MMP fala que é real. Perfeito. Porque não tem como, por exemplo, você ter um disparo de venda sendo que a pessoa não passou na jornada. Exato. Então tem alguns casos de fraude que não estão inclusos no P360. É algo inerente ao nosso produto de como que a gente impede de ter alguns disparos sem a pessoa, um exemplo, de como a pessoa passar em toda a jornada. É uma criatividade que ainda precisa ser alinhada com a própria MMP e como se fosse uma atualização, como tem no iOS, né, de camadas novas de segurança, né, que pelo visto isso não tem acontecido muito bem. Mas provavelmente já exista para o nosso produto existir. Então, na minha opinião, seria alguma aplicação do que o time de tecnologia da Pia já fez para dentro da MMP. Para não trabalhar só como um disparo de pixel, por exemplo, ou do SDK. Ser um disparo, vamos dizer, filtrado. Porque aí sim a gente vai ver o que é real. Então você acredita que olhando para um futuro próximo a gente vai conseguir ter a MMP como um dado absoluto, um dado verdadeiro? Para mim, para a gente conseguir evoluir na Pia Estratégia de Afiliados, precisa disso. Senão a gente fica com muita discrepância entre o tempo inteiro e que não necessariamente a gente não sabe se é fraude, se não é. Interessante, acho que então tem que se promover mais conversas, Eu acho que sim. A gente mais tentou, fóruns. a gente achou que estava pronto, tinha tudo por ter aquele disparo novo de venda e não de leads, mas começando na prática a gente viu que tinha muitas discrepâncias e a gente travava quando tentava escalar ou as informações não batiam. É, E aí fica até quando a gente conversava com você, né, ali na Mediatic, quando a gente fala, pô, por que tá tendo essa discrepância tão grande do relatório? Não é nenhuma questão de... Meio que sumiu. Tem uma venda que teve o disparo na MMP, que deveria ser antes da verdade, mas ela quase sumiu e não existe na nossa empresa. Fica até difícil de como que a gente explica isso para vocês, porque claramente é sim. uma... Vamos dizer, quase que o nosso sistema não estava preparado ou ajustado para conseguir tocar o projeto no dia a dia. E aproveitando esse gancho das MMPs, vocês acham que hoje as MMPs do mercado têm tido um bom relacionamento com os anunciantes? Como ponto focal de atendimento mesmo. Olha, eu acho que é É o momento, mais abre o coração. pelo menos da minha experiência, era mais algo reativo, assim, das MMPs. Então, por exemplo, você está usando mais do que a sua franquia permite, vou te avisar. Ou, poxa, seria interessante fazer um upgrade da sua conta. Então, mais algo comercial, assim, do que algo proativo de, poxa, como que eu consigo aumentar o seu uso? Que provavelmente isso vai aumentar a retenção da sua empresa aqui com a MMP. Essa parte de retenção e de longo prazo eu vejo pouco. Na minha opinião, assim, é mais uma questão de bater alguma meta comercial. Atenção, MMPs. Ó, os seus clientes trazendo aqui uma queixa. Vamos dar mais atenção para eles? Que eu acho que é importante porque não é uma dor só sua, a gente tem ouvido bastante. A gente tem contato com algumas do mercado, as principais do mercado, e a gente vê que não é um caso isolado. Então, fica a dica aí para vocês. E Fred, para a gente finalizar, visão de futuro, Peer, quais são os próximos passos? Não só dentro do marketing, mas enquanto empresa. Aqui eu vejo que a Peer tem um desafio tanto de canal de distribuição, então a gente expandiu há um ano no canal corretor, o seguro automóvel,
sendo que o seguro celular a gente lançou só em novembro agora, para o canal deles. Então essa expansão do canal corretor é muito forte, que seria o nosso canal de distribuição. E o outro, um desenvolvimento de produto. Como a Pier está relativamente recente no mercado, ainda falta alguns passos para a gente ajustar algumas questões de produto que se equipare ou até ultrapasse produtos das congêneres, que são as que a gente chama, né, que são as concorrentes. Então eu acho que são esses dois desafios. Isso, claro, né, como base, continuando a desenvolver a tecnologia e olhar a experiência do cliente. Então, a gente precisa ter um NPS super alto, que é o que a gente tem hoje em ambos os produtos. Então, evoluir produto, evoluir o canal de distribuição, mantendo tecnologia, que é o nosso diferencial, e experiência do cliente. Para aumentar o lift da marca e continuar inovando sempre. Exato. Só dessa forma que a gente acredita que a gente vai mudar o relacionamento das pessoas com seguros. A gente aumenta tanto para os nossos clientes quanto para o mercado. Porque o mercado precisa ou copiar ou usar o que a gente usa, porque os clientes não vão aceitar nada menos. Então a gente muda o mercado todo, não só os nossos clientes. É isso. Fred, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um papo muito bacana e esclarecedor sobre o universo mobile e os desafios da Pier. Tá? Fred, como que a gente faz para, se alguém tiver interessado em saber mais da tua vida e conhecer um pouco mais do teu trabalho, como faz para te encontrar? Prazer, Rafa, aqui também participar dessa conversa com vocês. Tem o meu LinkedIn, então pode procurar ali pela Pier ou Fred Moulin, no sobrenome. E se quiser saber o que a gente tem feito, pode seguir as páginas da Pier também, que a gente tem o Pier, que é para os clientes, tem o Pier para corretores, que é o que a gente lançou há pouco tempo, e ver o que a gente tem feito nas redes sociais. E também, se não tiverem ainda o seguro, né? Fica aí o convite para fazer o seguro de smartphone ou também conhecer o seguro alto, né? Pode olhar lá a cota, ver, pode comparar os preços que vocês vão gostar do que vocês vão ver. É isso. Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira edição do AfilhoCast. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais, acompanhem nas nossas redes sociais e também acesse o nosso site www.afilho.com.br e até a próxima. Obrigado!